Durante o seu ministério, o Senhor Jesus ministrou de diversas maneiras. Ele, por exemplo, atendia pessoalmente, atendia pessoas individuais, como no caso de Zaqueu. Era uma entrevista pessoal. Ele também atendia para pequenos grupos, para grupos familiares, como na família de Lázaro, Lázaro e suas irmãs. Mas o Senhor Jesus também atendia a grupos numerosos. E esses grupos numerosos ficavam nas cidades. O Senhor Jesus atendia nas cidades. O Senhor Jesus ministrava, pregava nas cidades. Veja, por favor, esse texto de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Veja agora o verso 36. Vendo ele as multidões, compadecia-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, irmãos, essa figura de linguagem que o Senhor Jesus usou. Ele viu as multidões, e as multidões estavam exaustas. Ele se compadeceu pelas multidões. Veja, irmãos, quando ele fala que se compadeceu pelas multidões, ele não sabia o nome das pessoas, mas ele estava vendo as pessoas e estava comparando como ovelhas que não têm pastor. Nesse mesmo verso, em outras versões, diz assim: elas estavam aflitas, exaustas, abandonadas, desamparadas, confusas, desesperadas, estavam errantes. Isso é que acontece com as ovelhas que não têm pastor. As ovelhas são animais absolutamente dependentes do pastor. O pastor é que tem que levá-las para os pastos, o pastor é que tem que levá-las para a água, o pastor é que tem que protegê-las à noite. E o Senhor Jesus, quando via as multidões aflitas, confusas, espiritualmente desamparadas, ele as comparou com ovelhas sem pastor. Aí então ele se dirigiu aos discípulos, estou lendo agora o verso 37. Se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que era a seara, irmãos? A seara são todos esses seres humanos que precisam ouvir do plano da salvação, que precisam aceitar o Senhor Jesus, mas são poucos os missionários. E o Senhor Jesus diz assim: são necessários muitos discípulos. Ore a Deus para que Deus desperte muitos discípulos. Mas qual era, irmãos, a abrangência geográfica do ministério de Jesus? E qual era o conteúdo desse ministério? Veja, irmãos, Mateus 4, 23 e 25 a 25. Pregava em toda a Galileia, pregando e curando doenças e enfermidades. Mas ainda a sua fama correu toda a Síria, e aí ele curava endemoninhados, lunáticos e paralíticos. Mandavam as pessoas necessitadas lá da Síria para que o Senhor Jesus as curasse. Mas ainda pregou em Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Quando a gente vê todas essas localizações, irmãos, ficam faltando dois lugares, duas regiões. A região de Samaria, que fica entre a Judéia e a Galiléia, e Tiro e Sidom, ao norte, na Fenícia, no Líbano. Tiro e Sidom, como eu já disse ontem, eram portos mediterrâneos, cidades importantes, centros comerciais importantes, mercados, templos pagãos, palácios, e uma população numerosa e uma população multiétnica. Portanto, porque nos portos, nos locais comerciais, havia a população de várias raças, de várias etnias. A viagem missionária transcultural de Jesus foi para atender a Tiro e Sidom. Vamos ver o texto da nossa lição, o texto de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 315. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste,
avistava, estendendo-se pela planície abaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Eram cidades populosas, eram cidades que tinham um grande número de população. E era essa população, essas multidões que o Senhor Jesus buscava, que o Senhor Jesus foi lá a essas cidades para atendê-las. Amanhã vamos continuar vendo qual a atuação de Jesus em Tiro e Sidom. Vamos ver como Jesus se relacionou com essas pessoas, com esses estrangeiros, com esses não alcançados, com esses que não faziam parte do povo de Deus. Vamos então amanhã continuar o estudo, vendo o Senhor Jesus em Tiro e Sidom.